Seminário online de jogos e gamificação. Eu sou Naira Carini e eu vim falar para vocês sobre gamificação positiva. Mas antes de falarmos sobre gamificação, eu vou contar para vocês como eu comecei nesse universo dos jogos, no mundo dos jogos. Isso foi quando eu era pequena, aliás, pequena eu acho que eu ainda sou, né? Mas quando eu era criança, eu gostava muito de jogar videogame, em especial Super Mario, e a minha mãe joga, minha família inteira gosta de jogar. E eu me apaixonei por esse universo. Depois, eu entrei na docência, trabalhei em algumas empresas, entrei na docência, sou professora de MBA, de graduação, e comecei a dar uma aula de jogos de negócios, né? Jogos para empresas. E isso me remeteu lá atrás, falei, nossa, olha só, é isso que eu gosto de fazer, além de ensinar. E aí, passado alguns anos, eu me encontrei no universo da gamificação e eu tenho uma empresa que chama Start Gamification, que trabalha mentoria, consultoria, a gente desenvolve projetos customizados para as empresas, tanto na área de marketing, na área de vendas, na área de recursos humanos, enfim, onde existe gente, existe a possibilidade de gamificação, né? De gamificar. E é isso que a gente faz. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o viés da gamificação positiva. O que é uma gamificação? Acho que a gente precisa entender isso antes, né? Então a gamificação, ela traz elementos de jogos para o contexto de não jogos, para o contexto real. Então ela consiste em adaptar técnicas e ideias de jogos para o mundo real, a fim de incentivar a realização de algumas tarefas. E com o cumprimento dessas tarefas, a pessoa avança de fase, ganha pontos, sobe de nível, tudo como se realmente estivesse num jogo. Olha que legal! Veja, a gamificação, então, ela traz a estética lúdica, o game thinking, a narrativa envolvente, os elementos de jogos para o mundo real para alcançar resultados, resolver problemas reais. É como se você pegasse ali a barra de progressão, o ranking, as medalhas, né, os troféus, a recompensa, a própria o trabalho em equipe e toda essa parte, né, digamos assim, de diversão, né? Tudo isso você traz para o ambiente real a fim de incentivar o cumprimento de metas que são transformadas em desafios e o cumprimento desses desafios geram recompensas para que as pessoas se envolvam um pouco mais, independente de onde quer que ela seja aplicada. Então vamos lá. Para começar a falar de gamificação, gente, a gente começa a contextualizar para vocês alguns dados para que vocês entendam então como esse universo ele está presente hoje no mundo das empresas. Tem inclusive uma pesquisa de uma ONG norte-americana que prevê que agora em 2020 85% das nossas atividades do cotidiano sejam gamificadas. Isso quer dizer que muitas das vezes nós vamos nos deparar com situações, estímulos de jogos e às vezes a gente nem percebe que se trata de uma gamificação, mas isso está acontecendo. Tem um outro dado também muito legal que é da Forbes, que diz que 70% das empresas que compõem o ranking global da Forbes planejam utilizar a gamificação em suas estratégias de marketing agora, a partir de 2020. Nós estamos falando das 200 maiores do mundo. Então, gente, esse negócio vai pegar. Aliás, já pegou e é por isso que nós estamos aqui. Vou falar alguns dados para vocês. Por exemplo, aqui, hoje nós temos 1 bilhão, cerca de 1 bilhão de jogadores ativos em todo o mundo, jogando videogames, né, mexendo em celular, joguinhos digitais. É muita gente, não é? Mas não para por aí não, gente. 92% das crianças de até 2 anos já são jogadores. E 97% da audiência jovem joga computador e videogame. Bom, Naira, isso é coisa para crianças e jovens que gostam de jogar. Não, 69% dos chefes de família jogam computador e videogame. Olha que legal, tem muita gente jogando aí. E veja, 47% do público gamer é feminino.
Então, nós temos aqui um dado que mostra que a mulherada também entrou no universo dos jogos, a mulherada está jogando. E 1 em cada 4 gamers possui idade superior a 30 anos. E mais, o jogador médio, ele já joga há 12 anos. Bom, gente, então, o que nós temos aqui é uma informação a seguinte, que a maioria dos gamers pretendem jogar o resto da vida. Então, eu gosto de falar assim, ó, se o boy tá jogando ali, deixa, né? Deixa ele jogar ou joga junto. Por quê? Porque não vai parar de jogar. E tem um outro número aqui que eu acho bem interessante, é a partir desses dados que a gente começa a discutir, então, como a gamificação pode ajudar a resolver esses problemas reais, é que atualmente, gente, são gastos 3 bilhões de horas semanais com atividades relacionadas a jogos. Esse é um dado da Jane McGonigal de 2010, mas que ainda é válido até hoje, né? Então, são muitas horas com atividades relacionadas a jogos por semana, não é mesmo? Mas, se a gente for parar para pensar, tem um outro jogo aqui, gente, que é muito jogado, que é World of Warcraft. É um jogo que atualmente é muito utilizado nos Estados Unidos para desenvolver líderes. E olha, atenção, olha só para esses números. 5,93 bilhões de anos é a soma de todas as horas jogadas no Warcraft. E o que isso equivale? Né? Vamos aqui parar para pensar, gente. É muito número, não é? Equivale a toda a história do planeta Terra, desde a primeira manifestação de vida até hoje. É muito tempo, não é? Então veja, mas é um jogo que as pessoas jogam em rede, as pessoas interagem, tem pessoas que já se casaram, se conheceram pelo jogo e acabaram se casando. E que legal, gente, a segunda maior wiki do mundo, só perde para a Wikipédia, é a wiki do World of Warcraft. Veja só, nós temos aqui 80 mil artigos falando, ensinando, explicando sobre o jogo. É muita coisa, não é? E agora eu te pergunto, gente, tem todo esse cenário, 69% dos chefes de família jogam videogame, 47% do público gamer é feminino, 92% das crianças de até 2 anos jogam videogame, 97% da audiência jovem joga videogame. São 3 bilhões de horas semanais coletivamente gastas com atividades relacionadas a game. E agora, quase 6 bilhões de anos é a soma de todas as horas jogadas no Warcraft? O que isso equivale, gente? Né? Mas a pergunta realmente que a gente deve se fazer é: e se todo esse esforço fosse investido na resolução de problemas do mundo real? Para pensar. Se todas essas horas, toda essa energia, a Nintendo investe em P&D, mas ela investiu em P&D mais do que o governo americano em educação. Pensa quão é expressivo esse mercado, né? Nós temos no Brasil aí a Game XP, maior parque de games do mundo, no Rio de Janeiro, acontecendo anualmente, que movimenta aí milhões e muitas mil pessoas, né? O evento, por dia. Então veja, e se todo esse esforço fosse realmente investido na resolução de problemas do mundo real? Porque esse comportamento diz respeito a uma informação legal, que é as pessoas gostam de jogar. E é aí, gente, que surge, né, a popularização da gamificação justamente com esse questionamento que é da Jane McGonigal. É uma designer de games e ela fez sua tese de doutorado e apresentou ali, né, jogos para salvar o mundo numa palestra da TED de 19 minutos, foi a primeira palestra que ela ministrou lá e simplesmente popularizou o termo, mas na verdade ele surgiu lá em 2003 com o Nick Pelling, um programador britânico de empresas, mas foi popularizado pela Jane. Então veja, isso diz respeito ao que, gente? As pessoas gostam de jogar. E aí a Jane traz justamente isso, né? 4 elementos e componentes que tornam os jogos melhores e mais eficazes. O primeiro deles é o significado épico. É a pessoa ter aquele sentimento de uma vitória épica, né? De realmente fazer algo nesse jogo que vai trazer um significado para ela. O jogo também, gente, traz aquele senso de otimismo, gente, aquela urgência ótima. É para fazer, mas vamos fazer agora, né? Não é aquele lance tipo nas empresas, olha, tem que fazer, tem que me entregar até tal hora, nossa, mas eu tenho que fazer isso. No jogo não, existe uma urgência ótima.
e uma produtividade alegre, que é o terceiro componente. Essa produtividade alegre, por quê? Porque as pessoas estão ali, como se diz, né, envolvidas, alegres, felizes quando estão jogando, justamente porque os jogos estimulam os neurotransmissores que produzem o humor, e aí as pessoas estão ali, ó, em alta produtividade. E o quarto e último componente é o tecido social. As pessoas se ajudam, se motivam em tarefas árduas, e com isso, né, organizados em times, eles acabam produzindo também bem mais. Bom, gente, e o que isso quer dizer? Pegamos aí esses 4 componentes que tornam os jogos melhores e mais eficazes e vamos resolver problemas do mundo? Um exemplo disso, gente, é justamente aquele jogo Fold It. Jogadores do Fold It resolveram em apenas 10 dias um problema de cura científico da AIDS que já durava 10 anos. Se você jogar no Google, você vai ver aí diversos sites, G1, enfim, diversos sites falando, e alguns deles falam até 15 anos. Por que isso acontece? Algo que já durava muitos anos, eles descobriram ali uma enzima. Tudo isso, gente, porque estava numa situação de jogo, vamos resolver, vamos chegar lá, vamos fazer, vamos acontecer, vamos ganhar. Então isso tem algumas respostas, né? Por que as pessoas realmente gostam de jogar? Nós vamos chegar lá. Mas aí, gente, falando dessa gamificação positiva, a gente vai explicar o que é isso no final, que é realmente um estudo. Eu sou da psicologia positiva, eu estudo psicologia positiva, eu ministro aulas na psicologia positiva e eu percebi que nos elementos, né, de bem-estar, eles sim se associam a esses 4 componentes que eu acabei de falar, que inclusive são da Jane McGonigal, que é significado urgente. Vamos retomar os 4 componentes que tornam os jogos melhores e mais eficazes: significado épico, tá? Significado épico, otimismo urgente, produtividade alegre e tecido social. A gente vai voltar nisso lá na frente quando a gente for falar dos elementos do PERMA que conduzem o bem-estar, por isso a gamificação positiva. Mas antes disso, gente, é justamente fazer algo que ajude o mundo, que traga a perspectiva de um mundo melhor, né? Utilizar disso para que a gente possa resolver esses problemas. E aí, a psicologia positiva e a gamification nessa perspectiva de gamificação positiva se dá através da associação desses 4 componentes que eu acabei de falar, mais os 5 elementos do PERMA, que são os elementos que conduzem o bem-estar, estudados pela ciência, né, que justamente pesquisa a felicidade aí, cujo o preconizador é o Martin Seligman. Então, Seligman traz 5 componentes que são os elementos aí que conduzem esse bem-estar. O primeiro deles é sentido, identificar o seu propósito, entender realmente a essência da sua existência para que você tenha uma vida mais significativa. Se as pessoas não identificarem o seu propósito, elas entram em vazio existencial. Então esse é o primeiro elemento para que você consiga ter bem-estar. O segundo elemento do PERMA é realizações. A pessoa precisa se sentir produtiva, a pessoa precisa se sentir deixando legado, construindo um legado para as futuras gerações. Então você ter uma vida de realizações, colocar os seus planos, né? Definir as suas metas, criar os seus projetos essenciais, inclusive vão ancorar esse compromisso incondicional de fugir do seu propósito, ou seja, de viver uma vida sem propósito. Então, você tendo uma vida de realizações, é justamente você colocar em prática tudo aquilo que você sempre quis. E para isso requer muita garra, muita resiliência, né? Muita perseverança, persistência, para que você atinja esses objetivos, inclusive os de longuíssimos prazos. Porque é como a própria autora do livro Garra, que é a Angela Duckworth, ela diz que sucesso está para além do talento, né? Na verdade, o sucesso é você persistir nesses objetivos por longuíssimos prazos e é assim que se dá uma vida de realizações. A pessoa precisa se sentir realizada
produtiva para que ela se sinta bem. Então ela precisa ter essas realizações. Bom, o terceiro elemento é a vida engajada, é engajamento, é você ter algo, é realmente colocar em prática aquilo que traz essa motivação intrínseca, aquilo que te gera realmente um bem-estar, que você fica tão envolvido, tão engajado, que às vezes você nem percebe o tempo passar. Isso está relacionado aos estudos do Mihai, Csikszentmihalyi, que é o estudo do flow. O que é o flow? O flow tem algumas características. A primeira delas é justamente essa motivação intrínseca, é o prazer com a atividade. Concentração profunda, tudo que está fora da atividade também fica fora da consciência. Foco no presente, uma sensação de segurança e uma experiência de transcendência, né? Quando algo ocorre, quando transcende o normal, ele está ali, envolvido, submerso nessa atividade e ele fica ali tendo aquela experiência realmente de transcendência, de fusão, né, com a atividade, uma fusão cognitiva inconsciente. Então veja, quando eu tenho aí essas características do flow, a gente sabe que para que eu entre em flow, que é ali, eu tô tão concentrado, tão envolvido que eu nem vejo o tempo passar, isso tem muito relação com os jogos, né? Tem pessoas que ficam ali 12 horas fechadas num quarto, às vezes nem comem direito, desbravando seus vilões, ali correndo atrás dos seus objetivos, buscando se superar, e muitas vezes no mundo real ela desiste nos primeiros desafios, né? Então, quando ela entra em flow, tem algumas condições críticas, gente, que é justamente metas claras, objetivo bem definido, metas claras, feedback instantâneo e metas, né, os desafios e habilidades compatíveis. Desafios e habilidades compatíveis. Com isso eu tenho ali o quê? Condições de entrar em flow. E flow é muito presente no mundo dos jogos. Bom, e por isso a gente fala, eu já estou fazendo uma relação que é com os elementos do PERMA. Outra coisa, gente, que a gente observa bastante, que é o quarto elemento, que é a vida de relacionamentos, que a própria ciência diz que para que você seja feliz, você precisa de relacionamentos positivos. E sem amigos a gente não pode ser feliz. Então, lá na psicologia positiva, o Seligman explica justamente quais são as práticas para que você desenvolva relacionamentos positivos. Isso diz respeito a uma escuta empática, né? A uma escuta ativa, a uma resposta também ativa, construtiva, e tudo isso relacionado a algumas outras práticas de relacionamentos positivos que tornam as pessoas mais felizes, porque a gente acaba influenciando os nossos amigos. Existem graus de influência de felicidade, que os nossos amigos de primeiro grau a gente influencia eles 15%, os de segundo 10% e os de terceiro grau até 5%. Então os nossos amigos são muito importantes para o nosso bem-estar. E o quinto e último elemento do PERMA é o quê? Uma vida de emoções positivas. Existe um estudo aí da Barbara Fredrickson que ela diz que existe um coeficiente de positividade de até 3/1, que ou seja, que a cada emoção negativa você tem que ter 3 positivas para poder neutralizar. A média, né, das pessoas no mundo é de 2/1. O que é isso? Eu tive alguma coisa que não me fez bem hoje, que me deixou mal. Eu preciso de outras emoções positivas para neutralizar. Então, se eu tenho uma situação hoje, tipo de angústia, que me deixou angustiado, quais são as práticas do dia a dia que me proporcionam emoções positivas, alegria, sair com os meus amigos, caminhar no bosque, enfim, o que gera inspiração, alegria, diversão, interesse, inspiração, serenidade, que são emoções positivas, amor, né? Estar com meu filho, enfim. Você precisa colocar em prática aí, né? Precisa ter contato aí com 3 emoções positivas para neutralizar essa negativa. Fechamos aqui, gente, a explicação dos 5 elementos do PERMA. E o que isso tem a ver e qual é a associação que a gente faz com os jogos? Bom, lembra dos 4 componentes que a gente falou lá atrás, que a Jane traz? O primeiro deles é significado épico, lembra disso? O jogo tem que ter um significado épico para ser
interessante e atrativo. Isso está realizado à vida de propósito, à vida de significados, que é o primeiro elemento do PERMA. 2. Uma vida de realizações está relacionada ao quê, gente? Está relacionada àquele segundo elemento do jogo que a gente falou lá atrás, que é justamente do otimismo urgente, que é vamos realizar, vamos atingir os nossos objetivos. No jogo você tem esse senso de otimismo, de urgência ótima, de otimismo, né, urgente. 3, nós temos aqui a vida engajada. Lembra que a gente falou agora do flow? Bom, nos jogos nós temos lá produtividade alegre, porque quando você está em flow, gente, você está na sua máxima produtividade, você fica concentrado, não percebe o tempo passar. Aquela atividade que você faz, que você fica ali o dia inteiro e fala, nossa, já é de noite? Nem percebi, eu estava tão conectado aqui, porque você está em flow, né? Então, isso te leva a uma produtividade alta. E aqui nós temos a produtividade alegre, as pessoas em jogos, como os jogos também estimulam os neurotransmissores que produzem humor, ela fica ali muito envolvida porque o flow é muito presente em ambiente de jogos e ela nem percebe o tempo passar e ela está ali, ó, dando resultados. Bom, e o quarto elemento é a vida de relacionamentos, que lá no quarto componente que torna os jogos melhores e mais eficazes é o tecido social. Lembra que a gente falou que as pessoas agrupadas em times se organizam, se auxiliam e se motivam em tarefas árduas? Então, os jogos reforçam os relacionamentos. Eu vou falar disso mais adiante, mas ele traz aqui uma forma de você, inclusive, jogar com família, jogar com filhos, isso reforça as relações. Então, você pode utilizar da gamificação justamente para isso. E a vida ali aprazível, né, que nós falamos de emoções positivas, é que, nossa, como os jogos divertem as pessoas sorriem. Claro que tem um estresse, às vezes uma ansiedade, uma angústia, porque queria ter ganhado, enfim, mas no geral, a gamificação ela está repleta de emoções positivas. E é isso que nós, enquanto profissionais que trabalhamos com isso, ou empresas que querem utilizar disso, tem que ter esse olhar, é de trabalhar uma gamificação positiva, é de trazer justamente os elementos da ciência que estuda a felicidade e o bem-estar para gerar experiências positivas dentro das organizações, dentro de sala de aula, se eu estou gamificando uma aula de um aluno, enfim, né? É essa a essência, é buscar o amparo nessa ciência para que nós possamos gerar resultados positivos e fazer pessoas mais felizes. Então esse é um estudo que eu fiz baseado aí na psicologia positiva, justamente porque, segundo o Gabe, a gamificação utiliza 75% de psicologia e somente 25% de tecnologia. Então, a tecnologia, ela não é o principal ativo da gamificação, muito pelo contrário, é como estimular ações, comportamentos para gerar resultados e nos amparando aí da psicologia para isso. É óbvio, gente, que isso é um assunto muito mais profundo, que se a gente for aprofundar, nós temos várias outras áreas da psicologia para explorar, tem vários outros elementos que são envolvidos nisso, que é o tipo de motivação, se é extrínseca, se é intrínseca, e como existe o ciclo de engajamento contínuo e o que fazer em cada passo, enfim, existem várias outras áreas a serem exploradas que não cabe aqui nessa nossa palestra, nesse nosso bate-papo que tem o objetivo de durar aí no máximo 30, 35 minutos, né? Bom, agora, gente, eu queria falar uma outra coisa legal com vocês antes de finalizarmos. Existe um estudo que mostram os 5 maiores grandes arrependimentos de quem está no fim da vida, de quem já está ali no leito de morte. Funcionários de um asilo elaboraram um relatório das pessoas que estavam literalmente já nessa experiência quase morte. E os 5 deles são o seguinte: o primeiro, eu não queria ter trabalhado tanto. O segundo, eu queria ter tido mais tempo com os meus amigos. O terceiro, eu queria ter me permitido ser mais feliz. O quarto, eu queria ter tido a coragem de expressar o meu verdadeiro eu. O quinto, eu queria ter vivido uma vida fiel aos meus sonhos em
sem ter de fazer o que os outros esperam de mim. Bom, gente, os jogos podem resolver ou constam em um dos 5 destes maiores arrependimentos? Não está falando eu queria ter jogado mais, mas ele sim acaba contribuindo um pouco mais com cada um desses 5 elementos, né? Desses 5 maiores arrependimentos. Vou explicar aqui rapidamente cada um deles para a gente ver como isso pode ser explorado se a gente estiver pensando lá na psicologia positiva, né, na gamificação positiva. Como olhar para isso e poder contribuir um pouco mais aí para a vida das pessoas. Eu não queria ter trabalhado tanto, né? Então, passar mais tempo com a família, curtindo mais as crianças. Quando a criança cresce, nossa, já cresceu tanto, queria ter curtido os meus filhos. Mas olha só um dado, gente, da Universidade de Brigham, da Escola da Família. Pais que passam mais tempo jogando videogame com seus filhos têm um relacionamento muito mais forte com eles na vida real. Olha que bacana. Vamos lá para o segundo arrependimento, que eu queria ter tido mais contato com os meus amigos. Jogos sociais como Farmville ou Word with Friends, eles são usados para interagir com amigos e familiares. E um estudo aqui da Universidade de Michigan mostra que esses games são ferramentas incrivelmente poderosas para a administração de relacionamentos. Eles nos ajudam a ficar conectados com as pessoas em nossa rede social e de que qualquer outra forma, por exemplo, nós não estaríamos tão presentes ou estaríamos distantes se não estivéssemos jogando. Vamos para o terceiro maior arrependimento. Eu queria ter me permitido ser mais feliz. Tem um dado da Universidade Oeste da Carolina que mostrou que através de uma clínica, os jogos online, eles podem superar fármacos no tratamento da ansiedade clínica e da depressão. Jogando apenas 30 minutos diário, já foram o suficientes para melhorar tremendamente o humor e aumentar a felicidade a longo prazo. Quarto maior arrependimento. Eu queria ter tido a coragem de expressar o meu verdadeiro eu. A Universidade de Stanford tem feito pesquisa há anos para mostrar que jogando e utilizando um avatar idealizado, isso muda a nossa forma de agir, de pensar na vida real, nos tornando mais corajosos, mais ambiciosos, mais comprometidos com os nossos objetivos. Olha lá a vida de realizações, né? Dessa forma, avatares podem ser uma alternativa para expressar os nossos verdadeiros eus. E o último arrependimento, gente, eu queria ter vivido uma vida fiel aos meus sonhos, sem ter de fazer o que os outros esperam de mim. Então, já trazendo o exemplo da Jane, este é um outro estudo dela que eu estou falando, mas estou correlacionando, que se você for perceber, gente, lá no arrependimento 1, tá a relação com a família, né, com os relacionamentos positivos. No 2, nós temos relação aqui com a psicologia positiva, quando a gente está falando aqui justamente de relacionamentos positivos, e no 1 eu estou falando de uma vida de realizações, né? No 3, permitir ser mais feliz, uma vida, né, mais aprazível, expressar o meu verdadeiro eu, que é o meu propósito, também lá na psicologia positiva, fiel aos meus sonhos, também realmente é o que eu quero, que é o que eu vou falar agora. Bom, gente, então a gente tá fazendo conexões aí o tempo todo e tá percebendo que faz sentido. E é isso que eu queria trazer para vocês. E o último arrependimento a Jane bateu a cabeça e ela teve uma concussão. Então ela ficou aí sem poder caminhar, sem poder ler, sem poder estudar, responder e-mails. E uma dos sintomas disso é náusea, perda de memória, dor de cabeça interminável, e ela teve então que parar de fazer tudo isso para não disparar esses sintomas. E ela sentiu que ela queria morrer, né? O sentimento, porque é um acidente raro, a cada 3 acidentes crânioencefálicos, do tipo do dela, acontece com uma pessoa. Então foi quando ela falou, gente, eu não posso fazer nada, vou criar um jogo para tentar aliviar essa minha depressão, essa minha tristeza. Porque aqui, gente, quando a gente fala de eu queria ter vivido uma vida, né, melhor, as pessoas sentem uma certa tristeza, uma certa angústia, uma certa depressão e um arrependimento por não ter tido essa experiência. E aí ela criou esse jogo para auxiliar esse processo de
sair, né, desse estado de doença, tentar se recuperar sem se debater, sem ficar tão triste, tão angustiada com tudo que ela vivenciava. E aí ela criou o jogo, né, Jane a Exterminadora, que depois de alguns anos, isso ela que usou para jogar com o marido e com a irmã, e ela sentiu que os efeitos não da dor de cabeça, mas da ansiedade, da tristeza passaram, e depois de um ano ela passou por essa experiência e depois de algum tempo ela desenvolveu o jogo Super Better, hoje é muito conhecido. Esse jogo, gente, é justamente para ajudar a resolver problemas do mundo real, trazendo um pouco mais de bem-estar para pacientes clínicos, manterem-se otimistas e motivados mesmo diante de uma condição adversa. O principal aspecto que o jogo tenta desenvolver é a resiliência daqueles que utilizam sobre a confiança de que isso irá ajudá-lo no tratamento da sua doença ou injúria. Então, ao iniciar, o usuário, que é no caso o paciente, ele estabelece as metas e as tarefas necessárias para conquistar a vitória épica, que no caso é a cura, e ao conquistar, o jogador evolui nos aspectos emocionais, sociais, mentais e físicos presentes no jogo. Tudo isso envolto a uma grande interação com outros jogadores que se auxiliam e motivam em tarefas árduas. Olha que bacana, chama Super Better, foi criado por ela. Então, gente, a gamification ela é uma espécie de caixa de ferramentas utilizadas por partes e pedaços de games. Eu ouvi essa frase aí de alguém, de algum autor, não estou me lembrando agora, mas que gera muitos benefícios, desenvolve habilidades, aumenta o engajamento, aumenta a capacidade de resolver problemas, aumenta a performance em atividades relacionadas a habilidades, aumenta a retenção da taxa de informação, enfim, são vários benefícios. Que tal a utilizar, né, das premissas da gamificação para gerar bem-estar para as pessoas? Bom, essa é a mensagem de hoje, é isso que eu quis vir falar para vocês, né? Lembrando aqui que tem de ser voluntário e divertido, e eu vou finalizar então com uma frase da própria Jane que eu acho bastante interessante, né? Para vocês sempre se lembrarem disso, que os jogos são uma poderosa plataforma de mudança e que comece a era dos jogos que transformam o mundo, né? Que comece a gamificação positiva. É isso, gente. Até as próximas.